Muito bem-vindos, família Amore! Aqui é a Priscila Amore que tá falando. E hoje eu vou responder uma pergunta muito comum que me fazem, que é: por onde eu começo se eu não sei nada de inglês? Bate aquele desespero, né? Meu Deus, tem tanta informação na internet, tem tantos cursos, tem tantas escolas, por onde que eu começo? Eu tô aqui para dar umas dicas para vocês e para vocês fazerem umas perguntas, buscarem algumas informações para saber qual que é o seu perfil, que é o mais importante, tá? Porque não tem aquela coisa, essa escola é mais cara, então ela é boa, essa escola é mais barata, então ela é ruim. Não, eu acredito que tem uma escola para cada perfil de aluno, tá? E hoje eu vou mostrar aqui para vocês 4 maneiras principais que eu acredito que existem, que é estudar em escola de inglês aqui no Brasil, estudar em escola de inglês fora do Brasil, que essa não vou entrar muito no mérito, porque eu acredito que vale um capítulo especial para essa, tá? E o nosso foco aqui é estudar aqui no Brasil, fazer o curso aqui no Brasil. A outra são cursos online, como escolher o melhor curso online. E por último, professor particular. Quais as vantagens e desvantagens, como eu escolho um professor particular. Então são esses 4 tipos, na verdade 3, né? Porque eu não vou entrar aqui no mérito do curso de inglês fora do Brasil, porque esse vai ser um capítulo especial. Então eu vou falar sobre 3. Curso de inglês aqui no Brasil, professor particular e cursos online, tá bom? Vamos lá, gente. O primeiro que eu escolhi é curso de inglês aqui no Brasil. Como que a gente vai escolher uma escola de inglês que atenda nossas necessidades e o nosso perfil? Como eu já fui professora em algumas escolas de inglês e também já fui aluna, eu tô aqui para mostrar os 2 lados para vocês, tá? Sem filtro, vou falar a real para vocês como é que funciona. Então, como que vocês procuram uma escola? Quando vocês perguntam, todo mundo já vai direto no preço. Quanto custa? Quanto custa? Gente, cuidado. Cuidado que preço pode ser traiçoeiro. Por quê? Porque, primeiro, mais importante de tudo, são os professores. Se os professores não são bons, não adianta, se você pagar R$50 a mensalidade, são R$50 jogado fora. Então, pergunte sobre os professores, a experiência, a qualificação dos professores, é importantíssimo, tá? Saber sobre isso, os professores. Outro ponto bem importante é a metodologia da escola. Tem escola que é focada mais em gramática, tem escola que é focada mais em comunicação, tem escola que é focada mais em cursos preparatórios, que nem o IELTS, o Cambridge, enfim, tá? Então pergunta qual que é a metodologia da escola, porque aí você vai jamais assim, não, eu preciso me comunicar. Então você tem que ir para uma escola focada que tenha metodologia na comunicação, ok? Outro ponto bem importante são os livros, o material. Qual material que a escola usa? Tem algum livro específico? É material próprio da escola? Se for material próprio da escola, pede para dar uma olhada no material. Se for livro, que normalmente eles usam livros da Oxford, de outros lugares de fora, pergunta qual é o nome, dá um Google e vê se é interessante para vocês, tá? Porque o que tá no livro diria que seria 70% do que você vai aprender na sala de aula. O professor pode sim trazer vídeos do YouTube, TED Talk, para mudar, deixar a aula mais dinâmica, mas isso depende do professor, tá? Se o professor tiver tempo, tá de acordo com o calendário, enfim, uma série de fatores tá aí. Então, por isso que o material é muito importante, você checar qual é o material que eles utilizam na sala de aula para poder ver se é relevante para você. Porque se for um material, tem escola que fala que o curso é personalizado, mas aí depois você vai ver o material, é um livro geralzão. Então é super importante que você cheque o material. Outro ponto importante que eu acredito que seja o número de alunos por sala de aula. O que significa isso? Isso a gente não considera muito quando a gente vai procurar uma escola, né? Mas pra mim é importantíssimo saber se a minha classe vai ter 7 alunos ou vai ter 15 alunos. Porque com 15 alunos, eu sei que eu não vou conseguir participar da maioria dos exercícios,
né, ativamente. O professor não vai conseguir corrigir minha pronúncia em todos os detalhes, a fundo. O professor não vai conseguir me dar a atenção que eu preciso. Ou seja, que todo mundo precisa, mas assim, coitado do professor, né, gente? Pensa, um professor dando aula para 15 alunos, ele tem que seguir mais ou menos a média e o ritmo da sala. Ele não pode ficar parando a aula para corrigir a pronúncia de né, perder 10 minutos explicando uma coisa que um não entendeu e a classe inteira entendeu. Então, olha para o lado do professor também. Por isso que eu falo que se a sala de aula tem 6 a 7 alunos, isso fica muito mais fácil. O professor vai te dar muito mais atenção e consegue tirar muito mais as suas dúvidas, você consegue participar da aula ativamente, tá? Combinado? Por isso que eu acho importante. Então, assim, eu acredito que de 7 a 10 até 12 alunos, assim, ainda a gente consegue participar da aula e o professor consegue dar atenção. Agora, acima disso, gente, eu acredito que é bem difícil. É lógico que isso vai variar com o orçamento de cada um também, porque quanto mais gente que tem numa sala de aula, normalmente as escolas cobram mais barato. Mas aí fica a dica, você pergunta já para a recepção quantos alunos tem a sala de aula, ou a média, ou o mínimo e o máximo, tá? Fica a dica. Outro ponto muito importante é a avaliação. Como você será avaliado? Vai ter prova? Ou você terminou o livro, aí você já passa para o próximo nível, para o próximo level? Por exemplo, o livro é intermediário, você acabou o intermediário em 2 meses e aí você já vai para o próximo. Pergunta como que é feita a avaliação, se existe uma prova ou se a avaliação é de acordo com a performance do aluno, ou se você sentir que a média dos alunos, você acredita que seu inglês é maior, é mais avançado, se você ter essa possibilidade de mudar de sala de aula. Então pergunta qual é o tipo de avaliação que eles fazem com os alunos, que é até legal para você ver o seu progresso, né? Fora do Brasil tem escola que faz avaliação toda semana, então você consegue ver também o seu progresso, além do próprio professor te dando feedback. Por último, e eu acredito que não é tão importante quanto todos os outros itens que eu citei até agora, é a política de cancelamento da escola. Eu sei, gente, ninguém começa um curso de inglês querendo já achar que vai cancelar. Eu, assim, não checava isso, mas agora eu checo política de cancelamento na academia, checo política de cancelamento em tudo, porque é aquilo, né? É bom a gente saber, é bom a gente se prevenir, é bom a gente ter consciência caso não dê certo. Eu falo isso porque tem escolas de inglês que cobram uma mensalidade super baratinha e aí o material é caríssimo. E se você cancelar, você pode cancelar a mensalidade, porém o material você não pode cancelar, você tem que ficar pagando material até o final, até todas as parcelas que você fez. Então, checa a política de cancelamento, não caia numa armadilha, tá? Tem escolas que você tem que avisar que você quer cancelar com 1 mês antes, 2 meses antes, ou seja, fica ligado nessa política de cancelamento para não cair numa furada. Essas foram as dicas, as perguntas que você pode fazer para uma escola de inglês, para você fazer a matrícula com mais confiança e o seu perfil, tá? Para dar o match perfeito. Agora, a segunda forma de inglês que você pode também aprender é com aulas particulares. Eu sou uma professora de inglês particular, já trabalhei em escola, mas hoje eu só dou aula particular também, eu curso online. Então, o que eu posso falar das vantagens e desvantagens de você ter aula com professor particular? O professor particular, você também tem que checar onde o professor estudou, as experiências que ele teve fora, se ele teve já vivência no exterior, entendeu? Pede para fazer uma conversa pelo telefone, ou alguns professores fazem até uma aula demonstrativa com o aluno, para você ver qual é o estilo do professor, tá? Porque é importantíssimo, se ele tem, por exemplo, experiência, vivência no exterior, ele pode trazer mais fatos interessantes, né, de outros países, de diferença cultural, de pronúncia, enfim.
Depende do perfil do aluno. Depende se você... Por isso que eu falo, você também tem que ter empatia com o professor particular. Isso é muito importante, porque você não quer, por exemplo, segunda-feira das 4 às 5 tem inglês. Aí você acorda segunda-feira e fica já, putz, vou ter que ter aula de inglês com aquela pessoa e tal. Então tem que ter empatia com o professor de inglês. É muito importante. Que nem eu sempre falo, inglês tem que ser uma coisa prazerosa. Não pode ser um fardo, porque se já começa assim, ai que saco, tenho que aprender inglês por causa do trabalho, tenho que aprender... Gente, a chance de você cancelar é muito alta, então tem que ter empatia com o professor. A outra vantagem que você tem também de fazer aula particular é que o professor, ele vai personalizar a aula de acordo com o seu objetivo. Tem aluno que quer fazer Business English, que quer fazer conference calls e entender, escrever e-mail e não sei o que lá. Então, para Business English, a gente usa um livro específico, o vocabulário é diferente, tá? Então, tudo isso, com um professor particular, você pode personalizar a aula. E se o aluno, se a gente vê, o professor particular vê que o aluno tem deficiência ou dúvidas em algum assunto, a gente pode fazer uma aula específica sobre esse assunto. Tá? A única desvantagem que eu acredito que tenha para um professor particular é que é mais caro do que um curso online, do que uma escola de inglês. Por quê? Porque é só você e o professor, né, gente? Quem já fez personal trainer sabe quanto diferente é você ter um professor só para você, te ajudando nas suas dificuldades, nos seus objetivos. Então, o seu progresso com um professor particular, bom, é muito mais avançado, muito mais rápido do que com uma aula em grupo ou com curso online, tá? Agora, se você conseguir conciliar os dois, o curso online com um professor particular, talvez seja o ideal. Foram as dicas do professor particular. E agora, por último, eu quero falar de cursos online. Cursos online, tem muitos cursos online no mercado. Dá uma olhada no canal do YouTube, no Instagram, no LinkedIn, em assim, tudo que você conseguir de informação do professor, para ver se você gosta da experiência, se você tem empatia com a pessoa que está dando aula de inglês. Porque, imagina, gente, o curso de inglês inteiro com um professor que você, tipo, tem uma cisma, não é legal, né? Então você também tem que ter empatia com esse professor, pesquisar sobre a formação dele, as experiências dele, depoimentos de alunos, tá? Porque isso é importantíssimo. Não adianta você falar assim, esse professor é bom porque é nativo, vou comprar esse curso online. Não. Já aconteceu de muitos alunos meus que compraram curso de conversação com nativos, falar, Priscila, eu chego lá, o professor, tipo, nem é professor, ele só chega lá, faz uma conversa, não me corrige, fala de assuntos X, pra mim não adiantou nada. Tá? Então, lembrem-se disso. Chequem como que é a metodologia, a experiência do professor, que tudo isso é importante. E, não mais importante também, que vocês têm que checar, é a política de cancelamento do curso online. A maioria do que eu tô percebendo são 15 dias para você ver se você gosta ou não. Então fica ligado nesse prazo, que se você não gostar, você pode ainda cancelar o curso. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, sugestões. E se vocês gostaram, curte meu vídeo, envia para os seus amigos e se inscrevam no meu canal. Tá bom, gente? Obrigada!